O cinema em Goiás foi criado, né, ou inaugurado em 1909 por Domingos Gomes de Almeida. Ele era um batalhador, uma pessoa muito movimentada e trouxe essa nova arte para Goiás 14 anos após os irmãos Lumière terem feito a primeira sessão do cinema em Paris em 1895. Em 1909, Domingos Gomes de Almeida já fazia cinema em Goiás, no antigo Teatro São Joaquim. Foi o local que começou. Então teve essa movimentação muito grande em Goiás, dessa parte de cinemas, vários cinemas. Muitos não funcionavam juntos, não. Terminou um, começou outro, terminou um, começou outro. Em 1914, é inaugurado na cidade de Goiás o Cinema Luso-Brasileiro, por Joaquim Guedes de Amorim, e foi nessa época que a maestrina Nhanhá do Couto criou a orquestra para dar fundo musical ao cinema mudo. Em 1917, a empresa Recreio Goiano transfere o cinema goiano do antigo prédio do Teatro São Joaquim, no Beco da Lapa, para o Largo do Chafariz, numa nova edificação. Hoje se encontra a Agência dos Correios e Telégrafos, na Praça Dr. Brasil Caiado. E enquanto isso, outros cinemas foram criados em Goiás. O cinema goiano funcionou no Largo do Chafariz até 1934, mas mesmo assim, a cidade de Goiás nunca ficou sem a sala de projeção. Veio o cinema luso-brasileiro, depois o cinema Íris. Em 1923, é criado o Cinema Ideal. O Cinema Ideal tinha uma orquestra que levava o mesmo nome, era a Orquestra Ideal, que apresentava os números musicais à frente da tela de projeção. A tela, inclusive, era molhada para dar brilho na imagem, e enquanto isso, enquanto apareciam as cenas mudas, os músicos apresentavam as músicas, dando emoção para aquelas imagens nas cenas dos filmes. Passava uma parte, aí passava depois que ia passar outra parte. Nesse meio tempo, nesse intervalo, a banda, o jazz que estava lá, tocava uma peça, né? Ele não chegava a completar, mas tocava uma peça enquanto eles preparavam lá para passar outra parte, né? De forma que começava um filme, às vezes assim, às 10 horas, e ia acabar 11 horas, meia-noite, que era muito demorado, né? E era mudo, né? Aparecia. Ele tinha que, só aparecia o letreiro pra gente ver, né? O enredo, né, do filme, aquela coisa. E os filmes da época, os filmes mais famosos, os filmes que vinham ser apresentados no Cinema Ideal, era da Paramount. E a distribuidora Paramount, ela organizou concursos no Brasil inteiro. E o Cinema Ideal realizou na cidade de Goiás o concurso da Rainha do Ideal. A Rainha do Cinema Ideal é a moça mais bonita, a mais bonita frequentadora do Cinema Ideal. E na época quem foi eleita foi a saudosa jornalista Dona Altair Camargo de Passos, eleita a garota do Ideal. E com isso, a Orquestra Ideal compôs uma valsa em homenagem à Rainha do Ideal.
E essa orquestra, ela era muito animada porque ela não animava somente o cinema. Eu tocava nos teatros, né? Cantinhos. Queria falar, não fazia teatro, era diferente, drama, né? Tinha o drama. Então ia. Mas tinha essa orquestra dela também, que era muito boa a orquestra também, só de elementos bons e conhecia mesmo música, né? Como a pianista Edmeia Camargo, a violinista Nazinha Moraes, o flautista Ataíde Siqueira, o violinista Júlio Alencastro Veiga, César Alencastro Veiga, maestro João Ribeiro também era membro da Orquestra Ideal. E em 1925, o empresário da época também, Eugênio da Veiga Jardim, com seu amigo Marionito Fleury, criam uma empresa para dirigir o Cinema Ideal e que segue por longos anos as apresentações cinematográficas na cidade de Goiás. Lembro também que saía para a rua, eles pegavam um pau, pegavam um quadro negro aqui na frente, no pau, né? E punha escrito, hoje, cinema, tal filme, assim. E saía passando para a rua, um menino tocando corneta, qualquer coisa, anunciando na rua e tal. A propaganda era assim. Então a gente saía tocando para ganhar uma entrada lá no cinema. Era gozado, né? Tudo era da época, né? A gente fazia essas coisas. Em 1937, o senhor Vodijô Rocha Lima criou o Cine Progresso. Foi o primeiro cinema falado do estado de Goiás. Aí fez um sucesso na cidade. Assim, passava aqueles filmes antigos, né, tudo. Era um cinema com uma nova estrutura, com tudo que havia de melhor na época. O cinema tinha ventiladores, era um equipamento de som o mais moderno para a época. Eu falava é bem aqui onde é a farmácia Santa Maria. Tinha a frente para lá, né? E tem um beco que desce do jardim, assim, tem a farmácia Bom Jesus, que a gente desce assim, tem o beco, ele era o fundo, né? Então a entrada e a saída quase que era ali, né? Que naquele tempo tinha geral, tinha cadeira, né? Para ir para o geral a gente pagava mais barato, né? Que na cadeira era mais caro. E nisso, ele até o início dos anos 50 foi vendido a Djaria Alencastro Veiga, que logo depois construiu no Largo da Cruz do Anhanguera o Cinema Anhanguera. O Cinema Anhanguera foi construído um projeto ultramoderno também para a época, foi do arquiteto Aloysio Joubert, que fez uma estrutura para vários andares acima da estrutura que está hoje o Teatro São Joaquim, e também foi uma inovação para o cinema. Esse mesmo prédio, posteriormente, foi vendido para a senhora Lucy Veiga Gudim, e que, ao longo dos anos, a televisão foi ocupando os espaços do cinema, e o cinema fechou, foi transformado em depósito de arroz da família dos donos, e daí o cinema foi vendido ao governo do estado e que hoje é o nosso Teatro São Joaquim, que está aí sendo subutilizado porque nós abrigamos aqui o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental e a cidade de Goiás hoje amarga por não ter uma sala de projeção sequer.